Olá, Oxy 2, 19 de dezembro de 2005. 25. O que que você tinha falado que você estava interessada? E todo mundo especial. Eu tava vendo no jornal hoje os preços da peru de Natal, sei lá, Chester, fruta, coisa assim. E todo mundo sempre coloca a culpa do aumento, e é a culpa na inflação. Mas o que que faz a inflação aumentar assim? O que que ela se baseia em quê? Por quê? Porque o país imprimiu mais dinheiro, mas imprimiu por quê? Tá, então vamos falar um pouco de inflação hoje. Ah, o- os preços aumentam, em princípio, porque você tem mais dinheiro circulando e você tem mais dinheiro circulando do que aumentou, né, o dinheiro em circulação mais do que as mercadorias totais e serviços da economia, né? Então, essa é a explicação inicial, básica, mas vamos destrinchar isso, né? Então, É. o governo, ele controla, ou digamos assim, a massa monetária, né, de dinheiro em circulação na economia, através de vários instrumentos, taxa de juros, é um deles, o principal, mas tem outros, né? Ah, e com isso, ele tenta reduzir ou manter a inflação numa meta, digamos assim. Isso é um caso do governo brasileiro. A meta acho que é 4% ao ano. Então, Uhum. idealmente, no Brasil, o governo aceitaria, o Banco Central, 4% ao ano de inflação. Agora, o que é inflação? A inflação é um índice calculado, levando em conta preços de várias mercadorias e serviços, né? Em geral, no Brasil, por exemplo, você tem dois índices de inflação, pelo menos. Você tem o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, índice de preços ao consumidor e no atacado, acho também. A Essa- IPCA, que é o índice, digamos, que o governo adota como a inflação oficial, né, para fins de corrigir título público pelo IPCA, etc. Lembra? Tesouro Direto. E você tem outros índices, tem o IGPM, que é calculado, acho Hum. que pela Fundação Getúlio Vargas, enfim, esses são os dois principais no Brasil, né? Agora, É. esses índices, eles dão uma inflação agregada da economia. Então, por exemplo, se você pegar a inflação, aí se você destrinchar um índice, você pode, assim, inflação de alimentos. Então, você pode, num ano, ter 4% de inflação, mas você ter 30% de alimentos, e Alimento foi o negócio que compensando, ficou mais você pode caro. ter tido uma deflação de aluguéis, por exemplo, ou de algum tipo de serviço importante, né? Então, o agregado, ele te diz alguma coisa, mas ele não te diz a história toda. Porque, por exemplo, Sim. você pode ter um rio, que é 1 metro de profundidade em média, mas Uhum. no meio ele pode ter 8 e na borda Então, 30 centímetros. 30 centímetros. Então você morre afogado lá no meio. Ou seja, esse negócio de agregado, ele é bastante complicado, porque ele é enganoso, né? É, Você, por exemplo, então o agregado da inflação, então, agora, por que a inflação? Quer dizer, em geral, em qualquer, se você tem o governo imprimindo dinheiro e os bancos dando crédito, a massa monetária tende a aumentar por inércia, tá? Porque o governo, a não ser que o dinheiro fosse, digamos, pegged, como é que fala em português? Com paridade ao ouro, por exemplo. uhum. Ouro você já complica, você não vai imprimir ouro, você tem que
você tem que minerar o ouro, isso tem uma certa dificuldade, enfim. Então, o estoque de ouro não dá para aumentar assim. Agora, Não, uma até porque chamada, ele é limitado também. é, uma chamada fiat currency, uma fiat, como o real, como o dólar, como, né, o governo imprime. Então, você tem duas formas básicas de você aumentar a massa monetária, o que vai gerando inflação, né? Primeiro, é o governo imprimir mesmo, né? Aumentar a massa monetária para pagar juros da dívida. Por exemplo, o governo paga 15% aí de juros da dívida. Ele tem como fonte de receita principal a, os impostos, certo? É a principal Certo. fonte de receita de um governo, os impostos. Mas eu não sei se os impostos hoje chegam para pagar todas as obrigações que o governo tem. O governo tem um chamado déficit primário, né? E Sim. aí ele tem que pegar emprestado para pagar os custos de funcionamento do governo. Ao pegar emprestado, ele paga uns juros aí de 15% no curto prazo. Esse é o juro de curto prazo, tá? Então, o de longo é mais do que isso. Nossa. Porque, em geral, o longo é sempre maior do que o curto, lembra? O quanto mais Sim, longo sim. você vai receber um dinheiro, você quer é mais arriscado, pode acontecer alguma coisa naquele, Sim. né? Então, você cobra um juros maior. Então, em geral, os juros mais, em geral, tá? Tem casos que às vezes não, mas aí são anomalias. Quanto mais longo os juros, uma dívida, mais longa, mais alta os juros. Agora, então o governo tem que acabar imprimindo para pagar juros, para pagar obrigações e tal, mas não pode imprimir muito porque senão ele gera inflação, né? Além Sim. disso, os bancos, eles, como eu te falei, como funciona um banco, ele pega 100 de depósito e empresta 1.000. Aí depende da regulação do governo, tá? O governo permite, Sim. aí são chamados um regulamento bancário, assim, baseado em padrões globais ali do Banco de Basileia, na Suíça, né? Índice de Basileia, enfim. Mas é para dizer o seguinte, os bancos, quando eles dão crédito num dinheiro que eles não têm, eles estão, na prática, aumentando a massa monetária, imprimindo. Então, por exemplo, suponhamos que eu seja um banco. Eu tenho 100 de depósito. Sim. Pessoa física, se eu tenho 100 no banco, eu tenho 100 aqui, posso prestar 100. O AJ, ele tem 100, empresta 100. Ele não pode emprestar 200, ele não, né? Sim. O banco pode. Porque ele imprime mais impressa. Ele não imprime. Ele empresta o que ele não tem e recebe os juros. Ah. É. Ele empresta, digamos assim, ele empresta e vai, muitas vezes, o dinheiro que ele não tem, tá? É literalmente, e aí isso aumenta a massa monetária, tá? Lembre-se daquilo que eu te falei. Se houver uma corrida bancária, o banco não tem dinheiro para devolver para os depositantes, né? Então, o banco ele pode emprestar muito além daquilo que ele tem. É. Isso aumenta a massa monetária. Ou seja, aumentando a massa monetária, aumentando o governo imprimindo dinheiro. Aí os assalariados, todo mundo pedindo aumento, aumento, sindicatos, funcionário público, É. não sei o quê. Aí o governo, as empresas, para pagar salário aumentado, aumenta preço, né? Olha a dinâmica É. inflacionária aí, né? Aí o cara para pagar mais ao Ele funcionário, tem aumenta o tudo. preço do serviço dele, né? Ou seja, você tem uma dinâmica inflacionária própria dentro de uma economia capitalista. Agora, nem sempre essa dinâmica inflacionária, às vezes ela sai de controle, vira uma hiperinflação, né? Como aconteceu no Brasil nos anos 80, na Alemanha nos anos 20, na Argentina nos anos segunda metade dos anos 80 também.
Na Turquia, houve quase não chegou a ser uma hiperinflação, mas uma inflação alta até há pouco tempo, não sei como é que está agora. Na Venezuela não tá assim ou não? Eu acho que também Venezuela tem uma hiperinflação, ou seja, o governo imprimindo enlouquecidamente, no caso, para pagar contas, todo mundo pedindo aumento, os preços aumentando e tudo sem controle, né? É. Ah, a inflação, o que acontece também? Quando você tem o aumento da massa monetária. Agora, se uma economia aumenta a produtividade dela, ou seja, se um trabalhador. O conceito de produtividade é o quanto um trabalhador produz por unidade de tempo de trabalho. Uhum. Se uma economia consegue aumentar a produtividade mais do que a massa monetária, você aumenta a produção e aí você não tem inflação, porque o produto aumenta ao mesmo tempo que a massa monetária, ou tem uma inflação baixa, né? Você entendeu? Como aumentar essa produtividade? Não, aí você tem que fazer investimento em tecnologia, treinamento do funcionário, etc. Agora, no Brasil, vamos falar do Brasil, né? Tá. No Brasil, você tinha uma hiperinflação até o 94. Aí, 94, plano real, acabou com a inflação, porque na prática colocou a moeda pareada com o dólar durante algum tempo, e com juros altíssimos para Nossa. poder, para poder, Tampar o rombo. Tampar o rombo, é? não, para poder segurar, porque o que aconteceu? Quando você tem uma moeda que ninguém acredita, você não quer ter o teu dinheiro nela. Se você é um cara rico, não é? Você quer comprar dólar, você vai comprar ouro, você vai comprar commodity, né? Você não vai deixar o teu dinheiro numa moeda que... Então, o Hum. governo, no início do Plano Real, para obter credibilidade da moeda, ele teve que colocar os juros altíssimos, 24, 30%, para você, os ricos e a classe média, deixar o dinheiro deles em real. Ah, Aí, é. ao deixar o dinheiro em real, você está comprando mais do que vendendo real. Aí o real mantém consegue, porque na prática, o valor de uma moeda também tem a ver com oferta e procura, tá? Por exemplo, Hum. o governo americano sempre pôde, como ele tem uma moeda global de reserva, ele sempre pôde imprimir dólar muito mais do que os outros países sem gerar inflação. Se o Brasil imprimir muito real, gera inflação, tá? Porque vai ter muito Uhum. mais supply de real do que demanda. Uhum. Tá entendendo? É. Sim. O americano, como ele imprime muito mais, porque como você tem uma demanda global por dólar, ele literalmente cria recurso out of thin air, do ar, tá? É. Mas Mas é é porque muito todo mundo, país, o dólar tem a procura mais alta, né? que é a moeda de reserva global. Então, é o que o presidente da França uma vez chamou de privilégio exorbitante, tá? Que o americano tem de imprimir moeda de reserva global. Então, ele pode, na prática, imprimir moeda sem gerar inflação. Ou imprimir até um certo ponto sem gerar inflação, muito mais do que os outros. Os outros têm que ter mais disciplina. Brasil, né? Sim. Então, a situação do Brasil hoje, para você entender. Os juros a 15%. Por quê? Baixou os juros, a moeda se desvaloriza. Isso aí aconteceu, por exemplo, durante a Covid. O Bolsonaro lá, aquele presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, baixou os juros, a moeda passou de 4 quase para 6, né? Por quê? As pessoas venderam real para ir para dólar, para outras moedas, para ouro, whatever, né? Não compensava ficar ele real. Aí, quando você começa a vender uma moeda, cai o preço, Sim. certo? Peraí. Qualquer coisa que você começa a vender, cai o preço. Se você começa a comprar muito, a força compradora é maior, o preço sobe. Agora, com juros a 15, o governo meio que conseguiu estabilizar o real aí a 5,4, 5,5 em relação ao dólar, por enquanto.
Ou seja, as pessoas que têm dinheiro estão deixando seu dinheiro em real, apesar do governo estar imprimindo dinheiro Ah, caramba. para Mas pagar. agora aumentaram os juros, eu li algo assim. Não, é 15, está em 15. Para o governo, ou seja, 15% aparentemente está compensando o risco de você ter De sempre manter em uma real. moeda que o governo imprime para poder pagar juros e para poder pagar despesas de manutenção do governo, entendeu? Uhum. O governo continua imprimindo, Isso. desvalorizando a moeda. Quem é a ponta fraca dessa história? Quem vive de salário, Sim. né? A ponta fraca é quem vive de salário, porque o salário, em É que geral, o preço não vai aumentar. acompanha. Aí, a chamada inflação IPCA, como eu já te disse, é um índice aí que é uma caixa, não é caixa preta, mas é um índice que cobre várias áreas da economia, mas na prática, as pessoas mais pobres gastam muito mais dinheiro com comida do que as mais ricas. Sim. Se você tem uma inflação de alimento muito maior do que o IPCA, por exemplo, Hum. e se o salário da pessoa mais pobre, assalariado, só sobe com o índice da inflação, ele está ficando mais pobre. Sim. É o que acontece no Brasil, né? Sim. O povo tá ficando mais pobre ainda. Então, na verdade, dizem que a inflação é o maior imposto concentrador de renda que existe, porque ele é um imposto invisível sobre o assalariado. Por É quê? verdade. É, porque o rico, quem tem dinheiro, eu chamo de rico quem tem capital, aproveita os juros de 15%, tá? Sim. Quem não tem capital e vive de salário, que é boa parte da classe média, né? As pessoas mais humildes também, classe média também, vive de salário em salário. O salário deles, no máximo, vai ser corrigido pelo IPCA. Quando muito. Quando muito. E mesmo assim de ano em ano. É. Quando, na verdade, a inflação ela aumenta um pouquinho sempre, Ela. É. tá? Então, a inflação, resumindo, ela é o pior dos impostos, porque ela é invisível, ela corrói o valor do seu salário, dos assalariados, ela é ruim, sobretudo para os assalariados. Em geral, os índices de inflação não refletem os gastos, a cesta básica de uma família, que a inflação nessa cesta básica acaba sendo muito maior do que o IPCA, o IGPM, né? Uhum. Em geral, a classe média, o assalariado, não tem dinheiro para aproveitar os juros altos, Não. Para deixar ele rendendo, alguma né? coisa assim. Então, dizem que é um imposto muito injusto, mas o governo brasileiro não tem opção, não vê, quer dizer, não tem opção no sentido de que ele tem que continuar imprimindo, pegando emprestado esses juros, porque ele tem um chamado déficit primário, ou seja, a despesa de manutenção do governo, pagar de funcionário, etc., é maior do que a arrecadação tributária. É isso, basicamente. É. Gente, mas Claro, você vê isso claramente assim nos mercados, nas coisas. Os preços das coisas estão absurdos. né? Absurdos. É, O pessoal parando de comer carne. Tá muito caro tudo. tem jeito. Ah, o que eu diria para você é o seguinte: ah, a vida não perdoa inocência, ignorância, não perdoa. É duro dizer isso, ou seja, se as pessoas não têm conhecimento financeiro, alfabetização financeira, elas estão do lado, acabam sendo exploradas por quem tem, pelo governo, por todo mundo. Sim, mas Simplesmente, é. a vida é essa, Caramba. entendeu? E aí É. não entende que a inflação é um imposto injusto, não entende uma série de coisas, né? Você não entender a realidade, você paga um preço alto. Sim. Caramba. É, É. a vida é isso.
Show, né? É isso, moça. Bem, então a solução, no caso, para a inflação, como você acabou de perguntar. Bem, seria você ter um governo que conseguisse equilibrar receita tributária com despesa, primeiro. Ou seja, que não precisasse imprimir dinheiro para poder arcar com as suas obrigações, seja de despesa primária, seja com pagamento de juros de dívida. Uhum. Isso acontecendo, você não desvalorizaria a moeda a partir da impressão de dinheiro, certo? Hum. Com isso, as pessoas que têm dinheiro veriam que um governo responsável e disse, não, vou deixar o dinheiro aí, está pagando 4%, mas tudo bem, 4%. Se você não tendo inflação, 4% de juro real, certo? Sim. O lojista, ele vê ali, não, se não está tendo inflação, eu não estou pagando salário mais alto, eu vou aumentar de preço, as pessoas vão parar de comprar, porque ninguém está ganhando mais, a moeda continua o mesmo valor, então você acaba. A solução é essa, é você ter, digamos assim, uma chamada responsabilidade fiscal. Você deve ter ouvido essa expressão no jornal, né? Já ouvi. Responsabilidade fiscal do governo, que é gastar o que arrecada, e não mais, né? Ou muito mais. E você ter uma, uma política de endividamento que não faça com que os juros subam muito, né? Sim. Né? Para isso, você tem que ter a chamada responsabilidade fiscal. É basicamente isso. É simples. É simples, mas é politicamente complicado num governo, digamos assim, populista, no sentido de que o que seria o governo populista? É Ah, o como governo a populista. moda. Não, sim. O populismo, definido em. Populismo é basicamente você mentir. É basicamente isso. Você está querendo agradar ali. Você não está querendo fazer um bom governo, você quer É, você agradar. mentir, exatamente. Você literalmente mentir para agradar. Populismo é Hum. isso. Ou seja, está dizendo assim, olha, eu vou te dar aqui um Bolsa Família, mas a pessoa não sabe que o Bolsa Família está sendo financiado com impressão de dinheiro e que os preços vão aumentar muito mais do que o que ele está ganhando de Bolsa Família. Sim. Entendeu? Então, o populismo é isso, é você mentir para agradar o seu eleitor. Não tem jeito, isso aí. Acontece. Então, eu não estou dizendo aqui, mas é basicamente isso.